aconteça o que acontecer, a seleção brasileira vai encerrar hoje um ciclo de eliminatórias, um ciclo para a Copa do Mundo vergonhoso. Vergonhoso. Pode acontecer ainda do Brasil ficar em segundo lugar. Pode acontecer. O Brasil está em segundo lugar. Também pode acontecer da seleção do Uruguai, do Equador, da Colômbia e até do Paraguai passarem o Brasil. Pode até acontecer, porque o primeiro critério de desempate é saldo de gols. Dificilmente o Paraguai passa, porque o Brasil tem 8 de saldo de gols, o Paraguai tem 3. Então o Brasil teria que perder o jogo, o Paraguai teria que vencer e ainda tirar saldo. Mas o Brasil pode ficar em segundo, terceiro, quarto ou quinto. Independente da posição, Munique, e se o Brasil vencer, ele vai pela primeira vez, ter conseguido vencer 3 seguidas nas eliminatórias, que era algo corriqueiro. Pô, o Brasil sempre teve tranquilidade. Claro que a cada temporada, cada Copa do Mundo vai mudando um pouquinho. Tem mais bobo, né? O famoso não tem mais bobo. Pois é, até que nessa tem, né? O Peru e o Chile são bem bobos, mas foi-se o tempo de que era só a Venezuela, era o único bobo na Sul-América, na América do Sul. Mas assim, Munique, aconteça o que acontecer logo mais, o Brasil terá terminado um ciclo vergonhoso. Em alguns momentos, o Brasil conseguiu estar fora da zona de classificação direta, classificando 6 diretos e um em repescagem, Munique. Eu acho que para além de um ciclo vergonhoso, acho que talvez um dos ciclos mais conturbados, né, André? Um ciclo. Eu fico fazendo o exercício de relembrar, e a gente estava lá na Copa do Catar, num dos treinos da seleção brasileira, e em determinado momento o ex-presidente Edinaldo Rodrigues, ele veio ali na beira do campo conversar com os jornalistas, e eu me lembro muito bem que o nosso VSR perguntou a ele sobre o sucessor do Tite, se tinha chance de fazer o Tite mudar de ideia e tal. E eu lembro muito bem do Edinaldo respondendo que por ele, Edinaldo, o Tite seguiria na seleção, mas que já era uma decisão tomada do Tite e que em janeiro a gente conheceria o novo técnico da seleção brasileira, né? Aquela Copa, vale a gente lembrar, foi uma Copa em dezembro. E ele disse, né? Eu me lembro muito bem dele falando para o VSR: em janeiro a gente vai conhecer o novo técnico da seleção brasileira. O ano virou e o que a gente viu foi uma bagunça na seleção, né? A gente começou o ano com o Ramon Menezes no comando, jogamos aqueles amistosos contra Marrocos que acho que a gente viveu uma situação inédita, que foi o estádio inteiro cantando Olé do Marrocos no Brasil, com uma convocação que tinha mais jogadores do Sub-20, que tinham acabado, né, de conquistar o título com o Ramon e que ele levou um monte de gente do Sub-20. A gente tomou Olé de um estádio inteiro cantando Olé do Marrocos no Brasil. Foi um negócio assim vergonhoso. E aí, visto que não tinha condições do Ramon seguir ali por muito mais tempo, porque a gente perderia tempo, o Ancelotti surge como opção, aí acontece toda aquela situação bizarra ali de fecha, não fecha, vai, não, ele tá certo, vamos trazer o Diniz para fazer uma coisa inédita também ali, ficar trabalhando num clube que estava brigando pela Libertadores junto com a seleção. Então, o Diniz, que é um cara que a gente sabe que precisa de tempo para implementar o trabalho dele, ele nunca conseguiu se dedicar 100% à seleção. Óbvio que ele não teria o tempo, né, de estar ali treinando com jogadores como num clube, mas ele nunca conseguiu sentar, ele não ia à CBF, trabalhava com a comissão, como o Ancelotti, como o Dorival ia. Ele não conseguia mergulhar na seleção porque ele só ia lá na data FIFA e depois ele ia trabalhar no Fluminense. E aí acontece o que aconteceu, que eu acho que foi o momento mais crítico ali de eliminatórias, aquele final de ano de 2023. E aí o Diniz é dispensado e aí a decisão, né, do Ancelotti de renovar com o Real Madrid. Vem o Dorival, que até começou bem contra a Espanha e a Inglaterra, mas foi um ano de 2024 também extremamente complicado, com aquela atuação muito ruim na Copa América. E aí até a gente chegar novamente ao Carlo Ancelotti, que tem agora uma reta final. É claro, é um treinador com potencial absurdo, um dos melhores do mundo, mas tem ali um recorte de um ano, menos de um ano, para fazer o trabalho dele e tentar fazer com que o Brasil chegue melhor a essa Copa. Então, de fato, quando a gente olha para trás, assim, é um ciclo que
não dá para se aproveitar quase nada desse ciclo, assim. Acho que não é que o Ancelotti começa do zero, porque obviamente tem jogadores que já estão consolidados na seleção e que jogam juntos e que, enfim, né, há alguma coisa mais pelos jogadores do que pelo trabalho feito, né, pelos treinadores. Mas foi um ciclo, assim, de fato que é aquilo, né? Às vezes na confusão a gente termina ganhando um título, como já aconteceu, né, em títulos passados que não foram mil maravilhas, né, André? Porque assim, e é a nossa esperança. Não necessariamente a melhor seleção ganha a Copa do Mundo. Quem ganha a Copa do Mundo é a melhor seleção naquele momento. Naquele momento. E eu acho que o Ancelotti vai ter esse quase um ano, de um pouco mais de tranquilidade para chegar à Copa do Mundo. A casca dele, o nome dele, o currículo dele, trazem ao Brasil, independente do que aconteceu hoje na Bolívia, mas vão trazer ao Brasil, sabe, uma tranquilidade bem maior do que tinha. Não vai navegar em águas tranquilas e fazer mergulho com... Não, vão ter umas ondinhas ali, mas bem diferente do maremoto que tava. Bem diferente. Então, eu acho que a seleção brasileira, com tudo que o Ancelotti tem trazido aí de postura, de atitude, como ele mesmo gostou de falar, eu acho que vai fazer com que a seleção brasileira tenha uma reta final de preparação muito mais tranquila do que teria, porque realmente foi muito decepcionante. E pior ainda, que a passagem do Ramon, que caiu de paraquedas, que a passagem do Diniz, que claramente para mim foi mal escolhido, porque você disse aqui, ele precisa de tempo para trabalhar, e tudo que ele não tinha era tempo para trabalhar na seleção brasileira. Pior do que as seleções dirigidas pelo Ramon e pelo Diniz foi a do Dorival. A do Dorival para mim foi... A passagem do Dorival foi a mais decepcionante de todas. Teve 40 dias lá na Copa América e foi uma vergonha. Foi uma vergonha.